Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e vamos para mais uma aula aqui nos sextos anos, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Então, gente, hoje estou trazendo uma novidade muito legal. A partir desse momento, você pode acessar lá as lojinhas do funcionamento do seu celular para poder fazer o download do aplicativo. E aí a gente começar com esse processo de organização, de costume, né? De como fazer a interação no momento da nossa aula. Aqui eu estou apresentando para vocês uma telinha, ó, de como é que você pode encontrar esse aplicativo, né? No sistema Android, tá aí na telinha da direita. Você pode acessar, inclusive, o QR Code que vai aparecer na sua tela agora para fazer o download desse aplicativo, tá? Vê como é que ele tá lá, você vai fazer... No meu caso aqui já tem abrir, né? Porque eu já instalei no meu telefone, mas no caso de vocês vai aparecer para download e vocês vão se acostumando com a carinha dele, tá bom? O outro, da esquerda, é como vai aparecer para vocês no sistema iOS, né? Então, vai aparecer também um QR Code aí na sua tela, para você fazer o download, se você tiver esse sistema no seu celular. E aí a carinha dele vai ser nesse formato aqui. Você faz o download, vai se acostumar com a ferramenta e a gente vai nesse processo junto de início de interação ao vivo. Vai ser muito legal compartilhar desse momento com vocês e principalmente, né, no momento da aula, tá certo? Então, quem acompanha a gente hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Laisa. Seja bem-vinda mais uma vez. Esse pessoal de Libras está todo mundo aprendendo matemática aqui comigo. Eu estou bem feliz, viu, gente? Olha só, aqui a gente tem, né, como sempre, o nosso formato da aula digital e com esse aplicativo vai ser melhor ainda, porque a interação da gente vai começar a acontecer no momento da aula. Então, a gente está super empolgado de começar essa nova fase do nosso projeto com vocês, tá certo? Vocês podem assistir através da TV nesse momento ao vivo, mas depois dá uma olhadinha lá no YouTube, que tá com essa carinha aqui, ó. Já vem toda a aula, né, falando com vocês, para entrar lá no YouTube, buscar o canal do Educa Recife e se inscrever. E aí, ó, você pode ir rolando a telinha, você vai achar a playlist da sua série. E as aulas estão sendo salvas com as datas e a disciplina. Então, a aula de hoje, por exemplo, que envolve um pouquinho de fração, se você não entender, você pode dar uma olhadinha lá e aí procurar pela data e pela disciplina para rever a aula, para fazer um exercício, né, depois, tá bom? Tá salvo aqui no cantinho, ó. Vai aparecer a sua playlist e aqui a data e a disciplina, tá bom? Lá no chat, né, agora a gente tem duas possibilidades de comunicação que vai caminhar devagarinho com o aplicativo, mas você pode continuar colocando seus comentários lá no YouTube, tá? Vez ou outra eu tô trazendo os comentários que o pessoal tá colocando para vocês participarem junto comigo da aula. É muito legal essa interação. O material que eu estou usando hoje, ele está na Escola do Futuro. Então, você pode digitar lá no Google, Escola do Futuro em Casa, e acessar o material para acompanhar a aula direitinho. Você vai clicar lá, ó, vai aparecer essa telinha. Você vai clicar lá em Estudante. Depois, em Anos Finais. No caso, no 6º ano, apareceu no 7º ano, mas é do lado do cantinho, no 6º ano. E aí, essa semana é a semana 25. Aqui no cantinho da tela, ó, vai aparecer 25ª semana. Tem vários links lá e você busca essa semana, tá certo? E agora, a gente vai começar de fato a nossa aula fazendo um resumo das aulas anteriores, tá bom? A gente tá falando de operações com frações, gente. Então, existem algumas coisas que a gente não pode esquecer de trabalhar, tá? A gente tem aqui 3 situações em que a gente está revisando coisas dessas aulas da semana. Uma delas é a ideia de fração equivalente, como que a gente faz para entender o comportamento dessas frações e o que é equivalência entre as frações. Você percebe que os valores das frações que estão sendo apresentados aqui, ó, são números diferentes, mas eles representam a mesma quantidade. Números diferentes que eu quero dizer aqui, ó, 1 sobre 2 e 2 sobre 4. O número que eu estou usando para fazer essa representação, ele é diferente, porque 2 não é a mesma coisa que 1 e 4 não é a mesma coisa que 2. Mas a diferença aí é só de fato quando eu olho para a fração. Mas a representação aqui, ó, é metade, porque está dividido em 2 partes. Aqui são 4 partes e eu estou pegando 2 dessas partes. Então, a gente percebe que existe aí o mesmo nível de bateria carregada, vamos dizer assim, só que a divisão dessa bateria está sendo feita em partes diferentes. Por isso que a gente vai ter essa equivalência entre as frações, tá certo?
Para a gente obter essas frações equivalentes, a gente pode fazer a multiplicação ou a divisão. Aqui a gente já vem repetindo esse processo várias vezes, e aí a gente percebe que esses dois elementos são necessários de acordo com o que eu preciso na questão, né? Eu posso querer o desenvolvimento de uma fração com números um pouco maiores, se a gente for fazer alguma operação com elas, ou quando a gente termina um problema, é interessante que a gente divida, né? Que a gente deixe a nossa fração, ó, já pega o gancho aqui, de ser irredutível, tá? Então, quando a gente simplifica várias vezes uma fração, chega um momento que a gente não consegue mais fazer essa divisão, e aí a gente chega numa fração que não dá para reduzir, irredutível. A gente tem, ó, esse mapinha aqui, né, esse esquema, desde o começo, quando a gente estava trabalhando a ideia de como resolver os problemas, e aí a gente percebe que esse esquema aqui está sendo utilizado em todas as aulas em que eu preciso prestar atenção, em que eu preciso destacar as informações de um problema, tá certo? E aí, o resuminho das aulas dessa semana, de fato falando sobre como que eu vou trabalhar com essa fração, né? A ideia das aulas anteriores era trabalhar com a fração de uma quantidade. E a gente viu que quando o numerador for 1, basta que a gente faça a divisão. No instante a gente acha a resposta, né? Mas quando o numerador não for 1, a gente vai ter que lembrar, o denominador representa o total de partes que eu dividi. E depois que a gente faz essa divisão, né, a gente vai ter que multiplicar pelo numerador para indicar, de fato, a fração que está sendo ali representada, tá? Foi um resumão, de fato, né, bem rapidinho, para a gente, de fato, começar a nossa aula. Antes que eu me esqueça, a gente já teve uma aula que foi bem esmiuçadinha sobre adição e subtração de frações. Hoje, a gente vai concentrar em resolver problemas utilizando esse contexto, essas operações, tá certo? E aí, mais um esqueminha para vocês lembrarem como que a gente vai relacionar essa adição ou essa subtração, né? Se os denominadores forem iguais, a gente vai repetir o denominador e vai somar ou subtrair o numerador, tá certo? E se a gente tiver denominadores diferentes, lembra que a gente tem que deixar os denominadores idênticos. E daí, a gente pode usar dois processos. Ou fazer a fração equivalente, que a gente viu agora há pouco, ou trabalhar com a ideia do MMC, tá certo? Depois que as frações tiverem o mesmo denominador, aí a gente executa a operação de adição ou de subtração, tá bom? Gente, cansei dessa revisão. Acho que até Liza cansou de tão rápido que eu falei. Olha só, a partir de hoje, né, a gente vai ter uma interação muito maior nas nossas aulas. Eu vou começar o start dando boas-vindas a um super amigo que está aqui me ajudando. Daqui para frente ele vai estar em quase todas as nossas aulas, que é o professor Tiago Cavalcante. Seja bem-vindo, professor. Olá, pessoal, tudo bom? Briane, Liza. E assim, como a professora Briane falou, a partir de agora a gente vai cada vez mais ter uma interação. Se antes a gente estava só com a interação lá pelo nosso canal no YouTube, a partir de agora, com o aplicativo, a gente vai ter uma interação muito mais dinâmica, tá certo? Então, a gente vai participar das aulas da professora Briane, ela vai estar nas minhas também, para que a gente consiga fazer com que essa interação seja respondida ao vivo aqui, tá bom? Então, quando você já tiver com o aplicativo instalado, sabendo utilizar, a gente vai dar as dicas e qualquer dúvida que você tenha, você manda para a gente, que eu vou estar aqui no apoio para a gente passar a informação para a professora Briane e tirar sua dúvida, tá certo? É muito importante que você também acompanhe as aulas, como a professora disse, lá no nosso canal. Escreve também lá no nosso canal, que a gente vai responder para você, vai tirar suas dúvidas também, tá certo? Então agora volta com a professora Briane para a aula de frações. Vamos lá então, gente. Uma coisa importante que o Tiago reforçou é essa interação, né? Os comentários fazem com que a gente até lembre de outra coisa. Houveram aulas já que eu trouxe o comentário já puxando o gancho para a gente começar uma aula com uma dúvida de um aluno que tinha, ou então de um momento específico que ele não entendeu. E é interessante isso, né? É para que essa aula seja o mais dinâmica possível. Ainda tem o papel fundamental do professor da sala de aula de vocês. A gente está aqui como uma ponte, né? Sempre falo dessa palavra, para dar um pontapé inicial para você entender o conteúdo, para você acompanhar o documento que está lá na Escola do Futuro. Mas a ideia mesmo é que você utilize essa noção aqui e leve para a sala de aula e dialogue com seu professor, tá certo?
Bom, depois desse monte de aviso, vamos começar aqui de fato a nossa aula, que tem a ideia de resolver problemas com frações. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse primeiro problema, ele já traz de maneira bem visual, né, as frações destacadas ali. Então, uma ideia é para a gente ter cuidado com a leitura desse problema. Vamos entender aqui, ó. Iniciei uma viagem com 5/6 do tanque abastecido e gastei, durante a viagem, o equivalente a 2/3 do tanque. O combustível que sobrou equivale a qual fração da medida de capacidade total do tanque? Então, a gente percebe que nesse primeiro momento aqui, a gente já tem duas frações com denominadores diferentes. Lembra que eu falei agora há pouco que a gente tem um esqueminha e a ideia de quando os denominadores forem iguais, o que eu faço? Quando os denominadores forem diferentes, o que eu faço? Então, aqui a gente já percebe que a gente vai ter uma iniciação desse problema observando o 6 e o 3, que são os denominadores dessas frações, tá? Seguindo aquela sequência que a gente delimitou lá, né, do método de resolução, a gente vai destacar as principais informações. Então, aqui eu tenho, ó, 5/6 e 2/3. Aqui eu tenho uma pergunta. O combustível que sobrou equivale a qual fração da medida de capacidade do total do tanque? Se eu quero saber o que sobrou, o que eu vou ter, né? Vamos planejar a nossa execução. Eu tenho uma quantidade e vou ter que retirar o que gastei para saber o que sobrou. Então, essa operação que a gente vai realizar é uma subtração, tá certo? Daí a gente vai ter isso aqui, ó, 5/6 menos 2/3. Denominadores diferentes, o que a gente vai fazer, ó? Pode fazer por MMC, pode fazer por equivalência. Aqui eu fiz um MMC bem rapidinho, né? 3 e 6, a gente vai dividir para 2 primeiro, ó. Lembra que os divisores aqui tem que ser números primos, né? Dividindo para 2, 3 porque não dá para dividir, e 3 porque 6 dividido para 2 vai dar 3. Aí a gente vai dividir para 3 de novo e sobra aqui, né, 1 e 1, sobra não, resposta 1 e 1. Então, a gente acabou com a decomposição aí, tá certo? Significa que o MMC de 3 e 6 é 2 vezes 3, que vai dar o próprio 6. Uma dica, ó, quando a gente perceber que um número é múltiplo do outro, a gente já vai usar ele como nosso MMC, tá certo? Mas aqui, para a gente se acostumar com o processo, eu fiz de fato a decomposição, tá bom? Então, aí, ó, a ideia é que a gente consiga agora perceber que quando os denominadores ficam iguais, eu vou ter que transformar as frações que eu tinha anteriormente. A primeira é 5/6, então não precisou mudar muita coisa não. A gente vai repetir a fração aqui. A segunda, para esse 3 virar esse 6, houve uma multiplicação por 2, né? Então, aí a gente vai ter, ó, 3 vezes 2 vai dar 6 e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a gente já transformou, né, já fez a fração equivalente a 2/3 com o denominador 6. Então, ficou 4/6. E aí, tá acompanhando direitinho? Daí, a gente vai fazer a subtração de fato, né? Repete o denominador, ó, 6 aqui embaixo. Eita, meu Deus, e 5 menos 4 vai dar 1, tá certo? Só porque a professora aqui ficou enrolada para fazer a leitura. E a gente vai dizer, ó, que 1/6 é a fração que representa o que sobrou no tanque. Se a ideia era fazer a subtração inicial do primeiro com o segundo, qual foi o processo que a gente executou, né? Denominadores diferentes, a gente deixou os denominadores idênticos e depois fizemos a subtração para dar o valor que sobrou aí no tanque, tá certo? E aí, professor Tiago, o senhor tem algum comentário para fazer sobre a resolução dessa questão? Olá, Briane. Quando a professora Briane falou aí no primeiro momento de que você tem possibilidades de resolver um problema de adição e subtração de fração, observe que na preparação da aula, né, na primeira parte da aula, quando ela fez aquela revisão, ela enfatizou a questão das frações equivalentes, onde ela pode utilizar também nesse processo. Ela trouxe a ideia da solução como pelo MMC, e você pode treinar, fazer das duas formas, né? Então é aconselhável nesse momento você não ficar apenas utilizando um método, porque existem situações em que o MMC ele é mais adequado, existem outras situações em que ir por frações equivalentes se torna mais simples. Só que você é que vai começar a perceber isso. A partir do momento que você vai resolvendo as situações usando tanto o MMC quanto as frações equivalentes,
você vai perceber qual é o método mais adequado. Nesse caso aí, a professora Briane, ela fez pelo método do MMC. Tenta fazer em casa e escreve lá para a professora depois como é que você faria esse problema usando só as frações equivalentes. Você vai ver já já no outro exemplo que ela vai fazer, por exemplo, que o uso do MMC ele se tornaria mais adequado do que buscar frações equivalentes. Nesse daí, será que frações equivalentes não seria mais adequado? Então, a professora trouxe essa ideia para a aula para que você faça aí o julgamento de qual técnica é a mais adequada. Não é, professora? Exatamente. A gente tem essa ideia, pessoal, para você entender que situações mais próximas, né? Por exemplo, o 6 e o 3 ali são números bem pertinho. Então, se você fizer a multiplicação das frações, você logo vai perceber que a equivalência vai aparecer bem rápido. Inclusive, na aula que eu destaquei no comecinho hoje, né, que já está lá no YouTube, que a gente já ministrou sobre a operação, de fato, de adição e subtração de frações, a gente observou que existem situações que, bem rápido, a gente consegue descobrir quais são as frações equivalentes, tá certo? Então, como o Tiago falou, a gente vai observar um outro exemplo aqui, e esse exemplo eu quero que você preste bem atenção, porque olha como o texto dele é grande, mas é mais fácil do que parece, eu prometo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para participar da corrida de fim de ano, numa maratona, um atleta decidiu treinar percorrendo o trajeto destinado a esse evento no tempo máximo de 2 horas. Sabendo que no primeiro dia de treino, essa atleta percorreu 3/8 da pista na primeira meia hora, 2/9 na segunda meia hora e 1/6 dessa pista na terceira meia hora, que fração da pista ela deve ter percorrido nos últimos 30 minutos? Cadê? Deve ter percorrido, nos últimos 30 minutos para ter completado o percurso. Acho que era isso aí no finalzinho, tá? E aí a gente destaca as informações mais importantes. O que a gente vai precisar fazer nesse momento, né? Ele já deu, né, o problema já deu para a gente todas as informações do que já foi feito, do que já foi percorrido. E a pergunta, ela está querendo saber o que eu vou precisar para completar essa quantidade. Então, percebe que a nossa intuição já diz assim, eu preciso saber o total que foi percorrido, para depois olhar para o que não foi feito ainda, para o pedaço que falta. Como é que a gente vai saber esse total? Fazendo a soma dessas frações. Então, percebe aí, ó, eu tenho 3/8, mais 2/9, mais 1/6. Daí, o que foi que aconteceu? O professor Tiago, ele disse assim, gente, você vai perceber em algum momento qual que é o método mais interessante para você fazer naquele exemplo, né? Se a gente fosse fazer aqui as frações que são semelhantes, com denominador 8, com denominador 9 e com denominador 6, com esses 3 números aí, eu acho que a gente ia fazer várias vezes, várias multiplicações da mesma fração, até achar quando esse denominador, esse e esse forem os mesmos, né? Então, aí não vai dar muito legal a gente utilizar essa multiplicação constante, não. Aqui a gente vai utilizar essa noção de decompor em fatores primos. Lembrando sempre que a gente vai começar a fazer a divisão e se o número não conseguir, né, se a gente não dividir aquele valor, a gente vai repetir, ó. Então, a gente começa com 2 e a divisão de 6, 8 e 9 vai ficar 6 vira 3, 8 vira 4, né? Essa divisão aqui vai dar exata, mas o 9 não divide. Então, a gente vai ter que a repetição vai acontecer. Mais uma vez, a gente vai tentar o 2, porque tem o 4 que é par aqui no meio, ó. Então, repetimos o 3, 4 com 2 vira o 2, né? A divisão do 4 por 2 dá 2. E o 9, de novo, repete. O próximo processo é eliminar esse 2, que já está acabando com ele, né? O 2 aqui de novo, ó. 3 repetiu. 2 dividido para 2 vai dar 1 e o 9 repete também. Pronto. Agora a gente vai utilizar o número 3. Dividindo 3 e 9 por 3, a gente vai ter 1 e 3, né, gente? E a última divisão, ó, aqui vai dividir esse 3 e todo mundo vira 1. Ufa, acabamos a decomposição, tá certo? Mas a gente já teve outras aulas e a gente viu que o MMC é calculado com a multiplicação de todo mundo, né? Então, a gente fez a multiplicação desses fatores e achamos aqui o 72. A ideia agora é transformar todos os denominadores para 72, tá certo? Vamos observar aqui como isso é feito. Coloquei aqui, ó, a igualdade entre as somas
e os denominadores todos iguais a 72. E agora eu preciso saber qual foi a multiplicação que aconteceu de uma fração para a outra, para que esse 8, por exemplo, virasse 72, né? Então, vamos lá, ó. O processo é, a gente vai dividir pelo número que está embaixo, 72 dividido para 8 vai dar 9, e 9 vezes 3 vai dar 27, vai ser meu novo numerador, né? Então, a gente pode pensar nesse aspecto. A divisão do próximo, 72 dividido para 9 vai dar 8, e 8 vezes 2 vai me dar 16, tá certo? E o próximo, ó, 72 dividido para 6 vai me dar 12, e 12 vezes 1 dá 12 que está aqui em cima. Pronto, gente, a gente conseguiu transformar todas as frações agora em equivalentes, tá? E aí a gente vai utilizar o processo da soma. A gente vai repetir o denominador que está idêntico já, 72, e agora a gente vai ter o nosso numerador somando, né? 27 com 16 com 12 vai dar 55, tá bom? Mas a pergunta não era essa, né, professora? A pergunta era o que faltava para esse percurso aí ser concluído na próxima meia hora. Se o percurso total é em 2 horas, ó, tá aqui no comecinho do problema, a gente já tem 1h30 gasta nesse percurso aqui, né? Então, quanto que falta para completar isso? Ó, a gente vai ter que tirar essa fração do inteiro, do 1. E para fazer essa subtração, a gente vai lembrar que esse 1 aqui seria dividir o trajeto todo em 72 partes e estou utilizando essas 72 partes. Então, para fazer essa subtração aqui, a gente transformou esse 1 em 72 sobre 72, que significa a mesma coisa, né, gente? E aí, a gente executa o mesmo processo na subtração, os denominadores idênticos aqui, ó, a gente vai pegar, repetir o denominador e subtrair os numeradores. 72 menos 55 vai dar 17. E isso daí é o que deve ser percorrido nos próximos 30 minutos, tá certo? É bem interessante observar esse contexto aqui, tá? Eu vou passar a palavrinha rapidinho para Tiago para ele fazer a consideração dele sobre essa questão. Diz aí, Tiago. Olá, pessoal. Então, você vê que a professora Briana ela usou diversas técnicas para resolver esse problema do MMC. E você pode perceber que em algumas situações você pode usar as frações equivalentes, como ela falou ali no final, tá certo? Eu queria dar um recado aqui, Briane, que a Adelma Barbosa, da Escola Rodolfo Aureliano Navásia, mandou um recado dizendo que gostou muito da aula, de que aprendeu bastante e que não conseguiu compreender uma parte da aula, mas ela não falou qual, tá certo? Então, a Adelma escreve novamente para a gente, diz direitinho qual é a parte da aula que não ficou claro, que vai ser um prazer eu e a professora Briane te responder da próxima vez, ok? Tchau, tchau, até a próxima. Bom, gente, é isso. Tiago aqui finalizou a aula muito legal, né? Trazendo uma dúvida, mas aí a gente precisa saber qual é essa dúvida. Então, tu pode dizer lá qual que é o minuto, por exemplo, que você não entendeu aquele slide, aquele pedacinho, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Baixem um aplicativo para a gente começar a testar essa interação no momento e eu espero ver vocês logo mais na próxima aula, tá certo, gente? Até mais!